Olá, o programa Gente em Destaque de hoje, aqui na TV Câmara Jacareí, vai conversar com a Maristela Prílipes, da Associação Jacariense dos Diabéticos. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu. A gente estava falando antes da gravação que esse programa tem 15 anos e a senhora foi uma das primeiras que veio aqui no Gente em Destaque. Na época era um outro formato, a senhora só falou praticamente da Associação dos Diabéticos, né? Agora vamos tratar um pouquinho da sua vida, né? A senhora é nascida onde? Então, você quer saber hoje onde que... Não, a senhora nasceu onde? Ah, desculpa. Eu nasci em São Paulo. Aí eu descobri com 4 anos o diabetes. Quando passou o tempo que eu fiquei internada 4 meses no hospital, quando foi descoberto o diabetes. E daí meu pai trabalhava na IBRAP em São Paulo e foi transferido aqui para São José, por isso que a gente mudou para cá. Mudou bem cedinho, a senhora era criança ainda, né? Então, eu vim para cá, eu tinha 6 anos que a gente veio para cá. E o seu sobrenome, Prílips, é a origem alemã? Alemã. Quem que era da sua família alemão? Meus avós, por parte de pai. E, inclusive, até o meu diabetes eu herdei de uma irmã do meu avô, que mora lá na Alemanha. Aí eu falei, que presente! E a senhora chegou a conhecer os seus avós? Eu só conheci o meu avô. A minha avó, como eles vieram no navio na Segunda Guerra Mundial, ela pegou uma doença. Quando chegou no Brasil, meu pai nasceu. E depois de um mês, a minha avó veio a falecer. E os seus pais são da onde? Meu pai é de São Paulo mesmo e minha mãe nasceu em Cafelândia. É interior de São Paulo ou não? Cafelândia é interior de São Paulo. E a senhora tem irmãos? Tenho irmãos. Como é que foi essa sua infância? A parte dessa problema do diabetes, que a gente vai falar daqui a pouco, o que a senhora lembra da infância aqui em São José, em Jacareí? Quem a senhora se recorda disso? Então, como eu fiquei assim, diabética, não se falava muito sobre o diabetes, só que era uma doença que não se vivia muito. Inclusive, até quando eu comecei a estudar, eu estudei no Hermínia, no Lamartine. No Hermínia, as crianças não chegavam perto de mim, porque os pais falavam que não era para chegar perto, senão ia ficar doente, que nem eu. Eu pensava que era contagioso, Contagioso. Né? Então, foi assim, foi bem assim, muitas coisas que eu passei, foram muitas, eu até falo, eu acho que eu fui muito forte, porque foi muito difícil, viu? Porque se a gente pensar, anos 70, a medicina não tinha tanto avanço que a gente tem hoje, né? Sim. O diabetes também, ninguém sabia quase nada. E uma criança ter diabetes, né? Morria, né? Porque não se vivia muito e morria logo. Até quando eu fiz 50 anos, falaram que eu não ia viver muito, eu falei assim, nossa, eu tô rendendo. A senhora já está com 50 e poucos anos. 56, e vários médicos que cuidaram da senhora já morreram já, né? Sim, muitos já morreram. A senhora morou em que bairro aqui em Jacareí? Eu morei sempre eu morei aí no Jardim Flórida. Inclusive, até a minha casa foi a primeira da rua, era tudo mato. E hoje, né, tá tudo... E continuo morando ainda na rua Arkansas. O que seus pais faziam? Seu pai fazia o quê? Meu pai era eletricista, chefe de... Ele mexia com os tubos da televisão na IBRAP, que depois virou a Philips. E sua mãe é dona de casa? Minha mãe era dona de casa. Que tipo de educação vocês receberam lá? Era quantos irmãos? Nós éramos em 4. Era 2 casais, 2 mulheres e 2 homens. A senhora é a mais nova ou não? Não, primeiro era... Esse meu irmão, ele não era filho do meu pai, ele, né, só da minha mãe. Daí, depois que veio a gente, era minha irmã, eu e mais um outro irmão. Penúltimo, então. Isso. Que tipo de educação que vocês tiveram dos seus pais? Imagino, não sei, que como a parte do pai, a família alemã, a gente imagina sempre que era a educação mais rígida, né? Pai mais bravo, era isso mesmo? Eu acho assim, meu pai, ele era assim, mais maleável. Minha mãe que era mais rígida. Sua mãe de origem italiana, né? Italiana.
Ela era bem mais rígida que o meu pai. De cobrar a escola, de tem que chegar na hora, essas coisas. Sim, tudo certinho. Era bem rígido. A senhora falou no comecinho da entrevista que descobriu com 4 anos, né, que a senhora tinha diabetes. Como é que foi essa história? Como é que teve o sintoma? Como é que aconteceu tudo isso aí? Então, meus parentes falavam que eu dormia muito e quando eu acordava eu só chorava. Aí um dia minha mãe me levou para o hospital, né? E chegando ela me levou numa UBS do Tatuapé, que eu morava em São Paulo ainda. Aí o médico falou, olha, a senhora é uma desnaturada, sua filha está desidratada. Aí me mandaram internar no hospital e o médico me ligou glicose. Aí eu entrei em coma e eles acharam estranho, né? Aí foram fazer o exame, porque antes não tinha os exames de fazer de ponta de dedo. Tiraram o sangue para fazer o exame de sangue. Quando chegou o resultado meia-noite, eu estava com 1.500 de glicose. Nossa. Aí eles ligaram na minha casa e falaram para meus pais, ó, quer ver ela viva, vem agora. Sua filha é diabética e está morrendo. Mas aí foi também um pouquinho de erro do médico, né? É claro. Não pesquisar antes o que era, né? Sim. E aí ele não me dava alta. Todo dia que ele ia embora, eu falava... Eu me lembro até hoje o nome dele. Eu falava assim, doutor Tomás, deixa eu ir embora. Ele falava, amanhã você vai. Amanhã você vai, amanhã você vai. E nisso eu fiquei 4 meses internada. Quer dizer, saiu do coma, mas ficou há um tempão ainda lá no hospital. No hospital, para eles verem a dosagem certa, né, de insulina, tudo. Porque eu acredito que até mesmo os médicos não sabiam como lidar com aquilo, né? Infelizmente não. E eu era a única que estava lá no hospital do Ipiranga com diabetes. Eu fui a primeira, acho que apareci lá. E como é que era isso? Assim, a gente está falando dos anos 70, né? Comecinho dos anos 70. Como a senhora falou, não tinha esses exames específicos. Como é que era tratado isso? Então, antigamente, eu me lembro, era uma fitinha que você colocava e você via pela urina, dependendo da cor que estava, que você chamava glicofita. Que você via qual o procedimento que você tinha que tomar. E era só a insulina NPH. Não tinha insulina de ação rápida. Depois de 2 anos que veio as insulinas de ação rápida. E, assim, eu que comecei tudo aqui na secretaria. Fui atrás das insulinas para a secretaria. Aí, quando eu falei que tinha uma insulina de ação rápida, até eles falaram, nossa, mas existe outra insulina? Então, foi assim, tudo coisinha que foi caminhando. E antigamente, se a gente pensar, não tinha seringa, né, descartável, era de vidro, né? A minha vida, é pena que eu não trouxe ela. Eu tenho a seringa de vidro e o agulhão de ferro, que você tirava o rombo da agulha numa lixa de unha. Porque tinha que usar sempre a mesma, né? Sempre a mesma. Aí, quando você fosse usar, tinha que ferver ela, tudo, para daí poder fazer a aplicação. A senhora fica internada esses 4 meses e volta para casa. Daí também, claro, os seus pais não sabiam como lidar com a situação. O que pode comer, o que não pode comer. Como é que era essa rotina de vocês lá? Então, quando eu saí do hospital, esse foi o grande problema. Até uma coisa que eu acho muito linda aqui na nossa Santa Casa de Jacareí, o Dr. Luiz Márcio, ele deixa os pais aplicarem a insulina. Não fizeram nada disso com a minha mãe. Aí, todo dia eu tinha que ir na farmácia, que era longe da minha casa, com a minha mãe a pé, para poder aplicar a insulina, para voltar para casa, para poder tomar café. Então, foi uma rotina. Isso foi durante 6 meses. Daí, até o farmacêutico ficou com dó da minha mãe e falou, olha, eu vou ensinar a senhora para a senhora não precisar estar vindo aqui todo dia. E sábado e domingo ele não funcionava. Então, gente, olha, foi muito difícil. Cada dia era um desafio diferente, né? Sim, era muito. E aí, quando eu tive a primeira hipoglicemia, minha mãe não sabia o que fazer. Sabe, foram muitas coisas que... A senhora passou por maus bocados, né? Sempre, nossa, eu imagino que várias internações, tem que tomar tal remédio, não toma, o que pode comer. Nossa, foi muito... E quando eu fiquei, o médico que eu peguei em São José foi o Dr. Prata. E ele tirou tudo. E eu não desenvolvi.
Porque tudo que eu precisava para desenvolver, ele tirou tudo. Era arroz integral, tudo coisas que eu não fui desenvolvendo. Até a minha boca ficou pequena demais e saíram todos os dentes e não tinha lugar para o tanto de dente. E além disso, a alimentação não era... A gente não... Pensar nos 70, comer arroz integral. Onde que ia achar arroz integral para comprar? Gente, era horrível esse arroz. Eu tenho trauma desse arroz. Era muito ruim, ele não cozinhava, ficava uma papa. E aí minha mãe fazia só eu comer. Foi horrível. E a aplicação da insulina também era também meio que a olho, né? Sim, não tinha medida de nada. Não. E a minha mãe fazia só na nádega e não se falava de outros lugares. Aí, depois, nos anos 80, que foi tendo muito mais, né, orientações, informações. Você tinha mais detalhes do que era a doença. E é verdade também que essa insulina que era colocada vinha do pâncreas do porco. Não, primeiro foi do boi. Do boi? Não, foi do porco, depois foi do boi. Então, ninguém falava nada. A gente tomava uma aplicação só e ela agia só por 12 horas. E o resto? Aí, por isso que no outro dia se levantava com 500, 400 de glicose, porque você não tinha pro resto da noite. Sim, eram situações perigosas, porque a senhora já tinha passado por um coma, outras internações, aí não sabe como faz. Até como é que foi a sua adolescência? O que a senhora lembra em relação a esse problema do diabetes, também com seus estudos? Então, eu era assim, era escola e praticamente para casa. Minha mãe não deixava assim a gente sair muito, porque tinha medo de acontecer alguma coisa na rua. Então, eu não aproveitei assim muito. Depois dos 19 que eu comecei a aproveitar um pouquinho mais. Quer dizer, e também tinha o relacionamento com os outros irmãos, que com certeza a senhora era tratada de um jeito diferente, né, na casa, né? E trouxe, nossa, coisas muito, muito ruins. Assim, minha mãe não soube explicar o que era a doença, explicar para os meus irmãos, e eles achavam que eu tinha, assim, a prioridade. E, infelizmente, o relacionamento não foi muito bom. Começou a degringolar por causa disso, né? Sim. Porque tem o negócio de ciúmes, a mãe gosta mais dela e não gosta da gente. Então, mas assim, eu achava assim, minha mãe, ela dava atenção assim para todo mundo. Meu pai que tinha assim mais preocupação comigo. E às vezes até ele ficava um pouco bravo com a minha mãe pelo jeito assim que acontecia. E nossa, aconteciam coisas assim que, né, hoje a criançada fica toda assim, mas minha mãe chegava a me chamar de doente também às vezes. Então foram coisas assim que, sabe, fica uma mágoa muito grande. Porque era aquela coisa de não saber lidar, né? Sim, e daí a pessoa não sabe lidar. Vem o estresse com aquilo. E se acontecer alguma coisa com a minha filha, né? E daí a pessoa fica nervosa também, não sabe nem como agir. E acaba descontando na própria criança, né? E pela cobrança dos outros irmãos, aí acabou ficando um relacionamento assim meio difícil. Até hoje? Infelizmente. É mesmo? E meus pais agora faleceram. Nunca meus irmãos vieram ver se eu estou bem, se eu estou viva, se eu preciso de ajuda. Nunca vieram me procurar. Por conta um faleceu. Faleceu, ele teve um infarto fulminante, ele veio a falecer. Mas os outros 2 irmãos nunca vieram procurar. Desde aquela época da infância lá? Sim. Desde aquela época. A gente está aí falando de anos 70, está em 2023 e o relacionamento continuou frio. Continua. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.